Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast Inclusão, Eis a Questão. Eu sou a Fer, prazer, muito obrigado por estar com a gente. Antes de qualquer coisa, dá aquele like no canal para a gente levar mais inclusão, mais conhecimento, mais informação. E eu agradeço desde já a audiência de vocês, os feedbacks, que o trabalho tá bom, que muita gente está tendo muita coisa. O intuito do podcast é esse mesmo, pessoal. É levar a inclusão na prática. Porque informação você encontra em qualquer lugar. Conhecimento da inclusão na prática você encontra aqui. E hoje eu tenho uma amiga muito especial que, nossa, faz anos que a gente conhece. Ela é mestre em muita coisa. Foi inclusive minha professora. E aí a gente virou amiga. E a gente vai falar de um assunto muito importante. Mas fica aí que vocês vão saber já já o que é. E antes de mais nada, para quem quiser a minha palestra, seja na escola, na empresa, seja em qualquer lugar, porque o deficiente tem que estar onde ele quiser. Então a gente precisa fazer inclusão em todos os lugares. A inclusão não está para acontecer. A inclusão já está acontecendo. Sabe? Eu quero estar em muitos lugares. Só que eu não posso estar porque eu não tenho direito de ir e vir. Eu quero ir em algum lugar, não tem elevador. Eu quero ir em algum lugar, não tem acesso. Eu quero ir em algum lugar, não tem ninguém para me atender. Eu quero ir em algum show, não posso ir, porque não tem. Então, por isso que esse podcast é tão importante. Para ir quebrando barreiras e construindo pontes. Tá? Então, fica aí, que você vai gostar do nosso podcast. E se você quiser a minha palestra, é só clicar no link da bio, no Inclusão Eis a Questão, ou deixar a mensagem aqui no YouTube, ou aqui no Spotify. Se você está ouvindo no Spotify, vai lá no Instagram, Inclusão Eis a Questão, só chamar que você vai falar com a gente, tá bom? Porque eu preciso da tua ajuda. Eu não estou aqui por mim mesmo, eu estou aqui pelos outros que ainda virão por mim, para não sofrer o que eu sofro todos os dias. E a gente está quebrando barreiras para isso, para todos, tá bom? Então vamos lá. Só que para esse canal estar aqui, para esse podcast acontecer, a gente tem os nossos patrocinadores que confiam em nosso trabalho. Então vamos lá. A Gaddafi, valeu Gaddafi por estar sempre comigo. Cocan, obrigado Cocan, tamo junto, valeu pela força. Supermercados Trídico, valeu Gu, valeu Lourdinha, valeu todo mundo lá. Supermercados Trídico, pessoal, tá há 50 anos no mercado, tem 2 lojas em Rio Preto e uma em Barli, para atender melhor os seus clientes e amigos. E ó, eu fui lá e foi legal, acontece mesmo. A inclusão lá, quero voltar lá para a gente poder fazer alguma coisa mais juntos. Mas vamos lá que já tem todo o apoio para vocês também. Tá bom? Tudo pra já. Tudo pra já, obrigado, Gu. Tamo junto. Tudo pra já, pessoal, é o seguinte. Você que não tem condições de pagar uma consulta mais alta, um convênio mais alto, que tem, a Doutor Pra Já veio para acabar com esse problema para vocês. Tem atendimento de saúde médica e odontológica. É maravilhoso, é acessível, é para todos, tá? É para todos. E lá tem as consultas, você pode fazer convênio lá com eles. Tem tratamento odontológico, canal, tudo e médico, de tudo quanto é jeito. E se não tiver médico, ele busca para você. Tudo um preço que cabe no seu bolso. O telefone é 17 99162 7555. Vou repetir, doutor Pra Já. 17 99162
99163, desculpa pessoal, 99163-7555. Doutor Prajá. Vai lá que você vai gostar muito. Lá o atendimento é diferente porque é humanizado, tá? Eu gosto muito de lá. Obrigado, Gu. Valeu pelo apoio. Lubrificantes grossos, obrigado pelo apoio, Caixa. Valeu, querido, tamo junto. Obrigado por estar sempre comigo. Clínicas Interviva. Valeu, Mar. Obrigado por tudo. Amo vocês aí. Eu vou aí, tô aí pra aparecer. Igor Lorenzato. Obrigado, Igor Lorenzato. Obrigado, Igor. Tamo junto. Pra quem quiser fazer esporte também, pessoal, é só ir lá, ó. Com o Igor, você vai ficar lindo. Já participei de coisas lá de corrida, é muito bacana. O Igor é um cara muito humano e vai atender você muito bem também. Sorveteria Elite, valeu, Daniel. Ó, quem quiser tomar um sorvete gostoso, de vez em quando tô lá tomando sorvete. Não vou tomar todo dia, senão tô ferrada. Sorveteria Elite apoia a gente também. Obrigado por tudo, valeu por tudo. Obrigado, Daniel. Vamos lá tomar sorvete, pessoal, é bom pra caramba. Eu gosto. Ateliê do Conhecimento. A Claudinha é maravilhosa. Claudinha, obrigado por você apoiar. Ateliê do Conhecimento, pessoal, tem pré-concurso. Seja na área administrativa, seja na área da saúde, de educação. Vai abrir vários concursos desse ano. E o mais legal para vocês, tem cursos, tanto online para concurso quanto presencial. Então vai lá, fala com a Claudinha, fala que você viu o podcast aqui, que ela te dá um desconto. Nem combinei isso com ela, ela vai me matar, mas vamos lá, Claudinha do coração, ela vai me entender. Pra quem é de Rio Preto, ó, tá aqui, ó, Ateliê do Conhecimento no Instagram, telefone 17 997 566990. 17 997 566990. Um beijo, Claudinha. Valeu por tudo, amor. Tamo junto. Aí, ó. Jiu-jitsu. Defesa pessoal. Vamos lá, pessoal. Na Grace Barra. Isso aqui é um desafio, ó. Vai lá desafiar. Quer perder calorias sem precisar fazer muito exercício na academia? Vamos lá treinar jiu-jitsu. Que eu perco muitos quilos. Cada vez que eu vou, eu sou pra caramba. Sou professor que curte. Por isso que eu não engordo. Porque eu faço muito. Eu faço muito exercício, eu ganho muita massa lá. E o pessoal é acolhedor pra caramba. É uma academia hiperacessível. Com o professor Alexandre que curte, que vai estar aqui daqui a uns dias também. Na Grace Barra, tô na faixa branca, no 2º grau já. Então eu desafio você. Vai lá conhecer a gente porque é muito legal mesmo. Eu amo jiu-jitsu. Dá uma qualidade de vida, pessoal, muito bacana. Clínica Serene. Dr. Fábio Lemonte. Dr. Fábio Lemonte esteve aqui, pessoal. Para quem quiser ver o podcast dele, ele fala da importância da cannabis para o autismo e para dores crônicas. Ficou um podcast maravilhoso. Ele sabe demais. Ele atende minha mãe, meu pedaço. Um monte de gente eu indiquei também. Então vai lá com o Dr. Fábio, na Clínica Serene, Centro de Reumatologia e Neurologia. O telefone, um dos telefones é 99137-6500. 99137-6500. E o outro telefone é 9204-0627. 99204-0627. Vai lá e na Antônio Ligodói 5342. O cara é fera. Se você quer ver como o cara é fera, é só assistir o nosso podcast, que a gente fala sobre a importância da cannabis para dores crônicas e para os autistas. É de extrema importância. Gostei muito de fazer.
esse podcast com ele. Obrigado, Fábio, pelo apoio, querido. Valeu, e vou aí também. Clínica Borges. Você que quer estar com um sorriso bonito, fazer prótese, lá fica legal pra caramba, que o sorriso é a janela da alma, e é mesmo, um sorriso diferenciado é incrível. Vai lá na Clínica Borges, o telefone é 17 33 53 42 16. Vou repetir, 17 33 53 42 16. Valeu, Eni. Obrigado pelo apoio, obrigado pela força. Tamo junto, querida. Obrigado mesmo. Bom, então agora vou passar o telefone, ó. A conversa pra minha comadre. Que eu acho que eu vou chamar de comadre, né? Faz mais de 10 anos que a gente se conhece. A gente se conheceu, pessoal, quando eu tava fazendo pós-graduação em educação especial. Então você imagina o quanto essa moça sabe. E a gente já se encontrou em muitos lugares. Eu falei, não, cara, tá na hora de eu chamar ela pro podcast. Eu vou apresentar ela para vocês. É a Cândice, só que eu não vou apresentar não, porque eu gosto que as pessoas se apresentem. Cândice, prazer, querida. Boa tarde. Que bom estar aqui com você. Boa tarde, Fer. Boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite, né? A gente se conhece aí há anos. E eu acho que poder estar aqui hoje, né? Estar aqui no seu podcast, ver toda a sua trajetória e poder hoje estar aqui contribuindo de alguma forma, para mim, é um grande prazer. Eu fui aluna dela, pessoal. Eu fui meu aluno, não sei, mas eu fui. Eu posso garantir que ela é uma excelente profissional e professora. Com ela eu aprendi muita coisa. Obrigada, Fer. A gente se encontrou, né? Quando eu dava aula, dei aula num curso de educação especial, né? Eu sou fonoaudióloga, formada há 24 anos, fiz pedagogia também, né? Que legal, cara. Fiz um mestrado e doutorado na área da educação especial, na UFSCar, e hoje estou atuando numa clínica, né? Eu tenho uma clínica aqui em Rio Preto, com uma equipe de fonoaudiólogas, e a gente trabalha exclusivamente com crianças autistas, né? E aí, fala a importância da fono, fala a importância do autismo, fala o que você quiser, porque você tem direito de fala. A voz aqui é tua, meu amor. Obrigada, vamos lá, qual a Fer. importância disso? Né? Porque a gente tá aqui para quebrar barreira, para mostrar que é possível, e não bicho de 7 cabeças, como muitos pensam ainda. Então, fala a importância da fono e dessa questão familiar, da questão para o autista, como é que funciona tudo isso? Sim, o mês de abril, né, que a gente trata aí da conscientização, é o mês de conscientização do autismo, então se fala muito nesse tema e é um tema que está em grande relevância mesmo, né, o autismo, porque tem surgido muitos casos, o diagnóstico precoce tem acontecido cada vez mais precoce, que né? bom. E eu costumo dizer assim que os fonoaudiólogos, né, estão agora de fato assumindo o seu papel dentro dessa intervenção, desse tratamento, né? Durante muito tempo, os fonoaudiólogos não se colocaram ali nessa intervenção, né? Era uma intervenção muito uma coisa encabeçada. velada, né? Era uma Sim. coisa velada, muito velada. Muita gente que eu entrevisto aqui, todo mundo fala, os médicos não me comunicou, o pessoal não me comunicou, porque me deram o diagnóstico muito tempo depois, que eu fui atrás de outros profissionais, aí me falaram, mas muita coisa era velada, graças a Deus que hoje mudou, né, Cândice? Sim, isso vem mudando, né? E assim, geralmente essas famílias, quando elas buscam um profissional, seja um médico pediatra, seja um neurologista, elas buscam geralmente com uma queixa da questão da fala, né? O meu filho está demorando a falar, ou está falando muito enrolado, o que pode ser e tal. Então, assim, essa questão da comunicação sempre está ali muito presente no autismo, né? E os profissionais da fonoaudiologia cada vez mais estão se inserindo nesse tratamento, nessa intervenção, né? Ganhando ali um papel
papel de protagonismo mesmo, junto com, né, todas as áreas, cada um tem a sua vertente, ali, o seu papel importante, mas a gente tem dado, né, os profissionais da fonoaudiologia têm estudado cada vez mais, estudado a análise do comportamento para poder entender tudo isso. Né? E como é que a gente vê que é uma criança autista, como é que são as coisas, como é que faz a questão da família, como é que quando uma criança chega para você assim, como é que é o negócio? Como é que funciona? A gente tem, né, tanto pacientes que já chegam com um diagnóstico fechado, já para intervenção mesmo, né, com um diagnóstico de autismo, como crianças que estão em processo de diagnóstico, então tem uma suspeita e aí vão para a gente para fazer uma avaliação. Né? A gente tem avaliações específicas dentro da fonoaudiologia, onde a gente vai conseguir ver todo esse desenvolvimento da comunicação. Então, como que essa criança recebe essa informação, se ela entende o que as pessoas estão falando para ela, né, e como que ela se comunica, se ela comunica por gestos, se ela fala alguma palavra, se ela repete palavras que são ditas para ela. Então, o início de tudo é isso, né? Fazer uma boa avaliação fonoaudiológica, que dentro das avaliações que a gente consegue ali mensurar, entender, essa criança ela tem características do autismo, né? Essa dificuldade de fala é característica de um quadro de autismo ou não, né? Então, a gente consegue fazer essa diferenciação. E aí, como é que vai toda a questão, todo esse trajeto com a família, com a escola, como é que funciona tudo isso? Aí sempre assim, né, que a gente identifica então, né, que existem essas alterações, na verdade a gente... E quais são essas alterações, mais ou menos? Geralmente assim, o que a criança tem, né? Ela tem, às vezes, dificuldade de fazer contato visual, né? E às vezes os pais chegam e falam assim, não, mas quando eu falo com ele, ele me olha. Mas como que é esse olhar, né? A criança olha e mantém esse olhar. Mantém o contato visual. Mantém o contato, né? Ou só passa o olhar e já vira para outro lado. Quando você mostra alguma coisa para a criança consegue olhar para o que você está mostrando e depois olhar para você de novo. Então, são algumas nuances aí dessa questão do contato visual. Essa criança, quando ela quer pedir alguma coisa, de que forma que ela pede? Geralmente, o autista, quando ele não é verbal, né, não tem essa fala ainda, ele vai pedir alguma coisa, ele pede pegando a pessoa pela mão, puxando a pessoa, levando até o lugar ou colocando a mão sobre o que ela quer. Porque ele não consegue verbalizar, ele não consegue, né? Ele não consegue verbalizar, muitas vezes nem apontar para o que ele quer, né? Então, são características muito, assim, marcantes, né? Ou então, mesmo que ela fale, mas às vezes ela repete a fala de algum filme, por exemplo, que ela ouviu, né, você vai conversar, vai tentar manter um diálogo, ao invés dela te responder a pergunta, ela repete a pergunta que você fez. Então, são alguns sinais aí. E é lógico que quanto maior o nível de suporte que essa criança precisa, né, que no autismo a gente tem 3 níveis, nível 1, 2 e 3. Quanto maior o nível de suporte, maior a dificuldade em se comunicar. Então, se é uma criança nível 3, logo a gente percebe ali, né, que fica bem marcada essas dificuldades de comunicação. Mas a gente pode ter uma criança nível 1, que é uma criança que conversa, que responde perguntas, mas aí vão aparecer dificuldades muito específicas. Às vezes, se você faz uma pergunta um pouquinho mais complexa, ela não consegue responder. Mas ela é boiada, ela não consegue decodificar ali, não consegue, né? Não consegue interagir. E o professor da fono com isso tudo é importante, é bom levar, como é que é esse negócio? Você que é fonoaudióloga e fala, né, e mexe com a fala, fala para nós a importância da fono, em todos os sentidos, e principalmente desse também. O quanto que a criança consegue evoluir, que você já teve... Fala um pouquinho dos cases de sucesso, conta pra gente um pouquinho, querida. É sempre importante, né? Eu falo assim, a gente nunca pode subestimar um olhar da família. Então, geralmente, essa família, ela chega com uma queixa, né? E mesmo que, a princípio, algum profissional não tenha valorizado essa queixa, não tenha dado importância, eu acho que quando essa família consegue chegar até o profissional da fonoaudiologia, nós temos a obrigação de fazer uma boa avaliação para perceber ali, para notar o que é, né? Que
que está acontecendo, quais são as necessidades, as demandas dessa família. E aí, geralmente, a gente começa essa intervenção, né, pensando assim, eu preciso dar condições para essa criança se comunicar de uma forma funcional, né? Então, o que seria isso? Uma forma que ela consiga expressar o que ela deseja, né? Expressar o que ela quer. E aí, a gente tem algumas técnicas, né, algumas metodologias, mas o mais importante é a gente pensar que uma criança que tem uma dificuldade de comunicação, ela não precisa esperar, né? Então, não precisa, não, vamos esperar mais algum tempo, vamos esperar a criança fazer 2, 3 anos para a gente levar na fono, não. Assim que a família notar, né, alguma dificuldade, levar nesse profissional para poder fazer uma boa avaliação. É melhor prevenir do que remediar. Então, ver que não se comunica, já é melhor levar na fono e ver se está tudo ok. Sim, né? com certeza, com certeza. E assim, durante muito tempo, se acreditou que, talvez essa criança, ela precisa primeiro de outras intervenções, né? Passar com a intervenção lá, com o psicólogo, uma intervenção comportamental, para depois de um tempo, então, ela ir para a fono. Não, isso, na verdade, não precisa ser, não pode ser dessa forma, né? Hoje então, o mundo está tão assim, tão rapidinho, que você já pode levar e... Isso, né? Levar em todas as terapias. Mas aí tem uma questão que eu acho interessante. Eu acho que o medo da família de levar e saber que tem uma coisa. Eu acho que tem muito isso, né, cara? Também. Fala um pouquinho pra gente. Também. Medo, esse negócio da família, né? Também. Muitos casos chegam, né? Chega com esse discurso. Olha, meu filho tem alguma dificuldade para falar, né? E tem ali outras características do autismo, mas as famílias às vezes se apegam nessa questão, uma dificuldade de fala, né? Então, tem também essa questão, né, dessa aceitação desse diagnóstico. Então, quando a gente recebe crianças que não têm um diagnóstico fechado, então, há de se ter um cuidado nesse falar, nesse conversar com essa família, né? Então, assim, geralmente, o fonoaudiólogo, ele não fecha um diagnóstico de autismo, né? Quem fecha o diagnóstico são vários profissionais fazendo a avaliação e o médico é que vai fechar esse diagnóstico, né? Seja ele neurologista, psiquiatra infantil, pediatra, enfim. E aí, o mais importante é a gente fazer a nossa avaliação da comunicação e apontar, né? Então, dentro dessa avaliação, tem ali critérios que se encaixam nas dificuldades de comunicação de uma criança autista? Então, se tem, a gente precisa trazer isso para a família, né? Porque não é só uma questão de fala, tem todo um conjunto para você avaliar e ver se ele é autista, né? Não é só uma coisa, tem todo como é que eu... será que é formulário que eu falo? Tem todo não é só a questão da fala, mas eu acho que tem todo um contexto que tem que ser avaliado como um todo, né? Sim. Na verdade, a gente tem, né? Hoje, quais que são os principais pontos aí para fechar um diagnóstico? A questão de uma comunicação social, né, diferenciada aí, a gente não pode nem dizer dificuldade, mas uma comunicação social diferente, né, e interesses restritos e comportamentos repetitivos. Então, isso é que fecha um diagnóstico de autismo, né? Dentro desses 3 componentes aí, então, a gente tem uma série ali de características, né, que tem lá o manual DSM-5 que traz isso bem descrito, né? Quando o médico vai fazer esse diagnóstico, então, ele vai ali, né, olhar todo esse manual e ver com a família em que a criança se encaixa. E aí, tendo a avaliação dessa equipe multiprofissional também, por isso que é tão importante, né? O médico solicitar essa avaliação de fono, psicóloga, psicopedagogo, TO, físio, porque dentro de cada área, né, tem as especificidades do autismo em cada área. Ou seja, é uma multidisciplinaridade ali, né? Sim. Todo mundo junto, aí fecha o Sim. contexto e aí faz todo um trabalho. Sim. E aí, como é que é feito esse trabalho com a família, com coisa que você falou? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, vamos levar a questão familiar. Então, fala um pouquinho da questão familiar, o quanto é importante participar, como é que está sendo esse processo todo. Porque eu acho que tem muita família que fica muito no luto, né? Sim. Ou na negação. Sim. Então, fala um pouquinho pra gente aí, querida. Eu acho que o ponto principal, né, não só para a fonoaudiologia, mas para todos os terapeutas que vão intervir com essa criança e com essa família, né, porque a gente não trata só a criança, é pensar em ouvir essa família, né, ouvir as demandas dessa família. Porque quando a gente faz uma avaliação fonoaudiológica,
o profissional vai identificar ali, né? Quais são os déficits, quais são as habilidades, mas além disso, a gente precisa saber qual é a demanda da família. Porque, às vezes, eu vou perceber, olha, essa criança aqui, eu preciso trabalhar para que ela consiga fazer pedidos para mim. Ela não consegue pedir as coisas. E, às vezes, a demanda da família é, eu queria ganhar um beijo, um abraço do meu filho e eu não consigo pedir isso para ele, né? Então, a gente tem que olhar para o que, dentro da nossa avaliação técnica, a gente precisa trabalhar, mas também ouvir a família, né? E engajar essa família nesse processo terapêutico. Eu acho que esse é um dos maiores desafios, não só da fonoaudiologia, mas de todas as áreas que trabalham, principalmente com criança, né? A gente encontrar ferramentas para engajar essa família no tratamento. Porque quando a gente não consegue engajar, às vezes a gente consegue bons resultados ali naquele setting terapêutico, ali na intervenção. Que fica ali só, mas quando sai do consultório lá fora, não tem. Não tem. Não tem essa continuidade. Sim. Né? Que eu sei disso porque eu fazia terapia em casa, mas eu continuava muita coisa em casa até hoje. Quando eu faço alguma coisa, tipo, ou seja, musculação, eu tenho os meus pezinhos. Ou alguma coisa do jiu-jitsu, eu faço em casa para melhorar a coordenação um pouco mais naquilo que eles estão pedindo. Então, essa continuidade, não ficar só em loco ali, mas estender isso para a família, né? Sim. Isso que é importante. Sim. E aí, como é que é a aceitação da família para isso? Como é que funciona? A gente sabe que, assim, né, a grande questão aí, uma das grandes questões do autismo, além das questões comportamentais, é quando a gente olha para o que a gente chama de comportamento verbal, né? Então, a comunicação. Então, quando a gente recebe crianças que têm um nível de suporte maior e que geralmente não tem fala, né? Ainda não falam, a expectativa da família... Isso há quantos anos, mais ou menos, que você já fala, não, teria que ter falado, mas não falou ainda também? Com um aninho e pouco, né? Já tem ali, começando primeiras palavras, com 2 anos já frases. Então, assim, com 1 ano, essa criança ainda não está falando, né? E tem outros comportamentos associados, já é algo para se levantar um alerta, né? E aí, quando essas crianças chegam para a gente, a expectativa da família é sempre que essa criança fale, né? A busca é sempre por um padrão de normalidade, né? Então, assim, por mais que tenham N coisas ali que a gente precisa trabalhar... Tem todo um contexto ali. Todo um contexto. O objetivo final da família é sempre em relação à fala. E então, a gente sempre tenta explicar muito bem isso. Olha, a gente vai trabalhar para isso, mas até que isso não aconteça, a gente precisa trabalhar comunicação. A gente precisa dar ferramentas para essa criança se comunicar. Né? Porque a partir do momento que ela consegue se comunicar, os comportamentos inadequados dela vão diminuir. Então, ao invés dela gritar para conseguir alguma coisa, ela pode mostrar figuras onde tenham coisas que ela queira pedir, né? Onde ela pode expressar sentimentos. Então, a gente vai instrumentalizando essa criança e essa família com outras formas de se comunicar, né? E aí, esse processo nunca é fácil, né? Por quê? Porque a gente está dizendo assim para essa família, ok, eu entendi que você quer que seu filho fale, mas por enquanto a gente ainda não está nesse momento, tá? A gente tem um percurso aí e até que a gente... Um processo. Nesse processo, a gente vai ter que usar outras coisas, né? Então, é aí onde a gente começa um trabalho muito intenso com a família, para que a família entenda tudo isso, né? Nem sempre é fácil, mas quando a gente consegue esse engajamento da família, que essa família entenda que essa criança precisa se comunicar, é muito legal de ver, né? A gente tem, então, crianças que começaram ali com a gente, que não falavam, né? Que começaram a usar esse recurso, o recurso de comunicação alternativa, que são as figuras. Fala um pouquinho do recurso alternativo. O que é recurso alternativo? Para quem não sabe ainda o que é. Vou falar. O recurso de comunicação alternativa, ele basicamente são figuras, né? Que representam coisas, ações, lugares. E aí, a pessoa, ela pode se comunicar mostrando essas figuras, né? Para poder dizer, fazer pedidos, comunicar, fazer comentários, né? Hoje a gente tem alguns sistemas aí de comunicação. De software, né?
A gente tem de alta tecnologia, que as pessoas podem usar ou no celular ou no iPad. E a gente tem a baixa tecnologia também, né? Que são as pastas de comunicação com figuras impressas. Né? O mais importante é a gente pensar que a gente precisa dar condições para comunicar, seja em alta ou em baixa tecnologia, né? Fornecer essas imagens para que essa pessoa consiga se comunicar minimamente. Ou seja, o que você trabalha com ela as figuras, as coisas que você trabalha para ela se comunicar na casa, você faz também que ela tenha esse suporte em casa. Então, essas figuras, essas coisas, tem que ter o estímulo do pai, da mãe ali, para ela ir melhorando cada vez mais, é isso? Sim, a gente brinca, né, que a gente fala assim... Que é uma continuação, sim, né? E a gente brinca assim, né? A gente não vai guardar a boca da criança, né? Então, tipo assim, ela fez lá na sessão de fono, leva a pastinha de comunicação, usa ali e depois acabou. Não, a gente quer que ela se comunique em todos os ambientes, então seja em casa, na escola. E aí a gente começa esse trabalho, né? De orientação para a família, orientação de outros terapeutas, orientação da escola, para que a gente engaje todo mundo nesse processo, porque a comunicação acontece o tempo todo. O tempo todo. Visual, verbal, não tem como. Segura a nossa boca, você vê, né? Pois Né? É isso aí. Então, é interessante isso, mas qual é a maior barreira que existe ainda? É a aceitação do pai, da escola, das coisas que você me disse. Eu acho que a maior barreira, né, ainda é entender esse processo, entender que a fala é algo que a gente tem como objetivo final, né, e que para percorrer esse caminho a gente vai precisar dessas outras ferramentas. Então, entender que não basta a gente usar, por exemplo, uma metodologia para treino de fala, né? Para eu tentar articular ali a fala daquela criança. Se essa criança não consegue fazer contato visual, se ela não consegue entender um comando, se ela não consegue pegar as coisas, fazer atividades mínimas. Eu lembro que eu fiz um estágio numa escola aí, onde a criança não conseguia se comunicar nada, né? E ela não tinha nem perspectiva, ela não sentia nem que ela estava com vontade no banheiro, por exemplo. Então, como é que, quando é assim, quando é mais, não sei se é suporte 1, suporte 2, suporte 3, porque não foi passado também, porque estagiário a gente não pode saber de muita coisa, a gente está ali para acompanhar só. Então, como é que faz para facilitar tudo isso, esse processo, quando a criança está nesse estágio, se é assim que eu posso dizer, não sei se é a melhor palavra para dizer, então como é que... Porque tem crianças que não tem realmente esse contato, né, de sentir que está com dor de xixi, sentir que está com frio, né? Então como é que funciona isso daí? A gente costuma dizer que, assim, né, para a gente ensinar alguma habilidade para a criança, né, ensinar a usar um recurso, a gente precisa usar esse recurso, né? Como que a gente ensina dentro de um desenvolvimento típico, como é que a criança aprende a falar? Ela aprende a falar observando os adultos falando, Sim. Né? E aí ela vai fazendo tentativas, aproximações até que essas palavrinhas vão saindo. E quando essas palavras saem, ela automaticamente é reforçada. As pessoas olham para ela, prestam atenção, elogiam. E aí esse comportamento de falar, ele vai ficando mais frequente, porque ela percebe que quando ela faz isso, ela recebe atenção. Né? Então, a gente faz faz um paralelo com as crianças com autismo, né? Não importando o nível, né, de suporte, mas pensando aí nesses níveis de suporte 2 e 3, onde a criança tem bastante dificuldade de comunicação, como você citou nesse exemplo, né? O primeiro ponto é a gente ter ali os recursos visuais, né? O autista, ele é muito visual, então a gente lançar a mão de recurso visual, de dica visual, para mostrar para ele o que vai acontecer na rotina dele, ou então o que ele pode pedir para comer, se ele está com frio, se ele quer o banheiro, está com sede. Então, isso é um ponto muito positivo. E é importante que o adulto que está ali, né, que está ali interagindo, modele, né, isso. Então, o que seria esse modelar, né, essa comunicação? Então, ele vai
vai falar e vai mostrar na figura, olha, agora a gente vai ao banheiro, ó, agora é a hora do nosso lanche. Então, você vai mostrando para a criança como que ela pode usar esse recurso, né? É lógico que uma criança que não faz contato visual, que é muito agitada, talvez ela leve um tempo maior para entender quando você está fazendo essa modelagem, né? Mas ela vai entender. Talvez ela leve um tempo maior, mas ela vai entender. Né? E isso não significa, tá, pessoal, que ele não tenha capacidade de aprender. Uma coisa, o autismo, eu acho que é muito importante falar isso. Isso significa que não é que ele não vai aprender. Não, porque eu não acredito que nenhuma criança com deficiência não é capaz de nada. Não. A primeira passo é você acreditar no seu filho. No seu filho, no seu sobrinho. Ele é capaz de fazer alguma coisa ou ser excelente em alguma coisa. Só que a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. Saber estimular e continuar esse trabalho que a fono, que vários outros médicos levam. Porque não adianta nada você levar ele em várias terapias e parar isso em casa. Porque aí não tem continuidade e a criança não evolui. Eu acho que tem crianças com autismo que são muito inteligentes. Basta você saber como mexer nas potencialidades. Não evidenciar as dificuldades. Que isso que é importante, isso que eu aprendi, que a Candice sabe muito bem. Não evidenciar as dificuldades, mas sim as potencialidades que a criança vai desenvolvendo. Né, Candice? Sim, sim. E quando a gente pensa no autismo, né, isso ainda é mais marcante, né? Quando a gente pensa em comunicação, por exemplo, todos os comportamentos que às vezes a criança autista tem, comportamentos de gritar, de bater, de chorar, de pôr a mão no ouvido, de pôr a ter mão no que, ouvido. algumas coisas assim, né? Alguns estereótipos assim, né? Então... ela está querendo comunicar algo, né? Na maioria das vezes é uma forma de se comunicar. Então, quando a gente, né, dá algo para ela se comunicar que seja mais funcional, as figuras, e aí ela começa a usar esse recurso, ou apontando, ou até tentando começar a verbalizar algo, a gente precisa reforçar isso, né? Então, ela mostrou que ela quer beber água, então vamos reforçar, você quer água, eu entendi. Né? E quando a gente reforça esses comportamentos, fazendo aquele paralelo lá com a criança com desenvolvimento típico, né? Ela teve um comportamento de começar a emitir algum som. Todo mundo parou, ai, que bonitinho, foi lá, reforçou. Esse comportamento vai começar a acontecer com maior frequência. Se a gente pensar em reforçar um comportamento inadequado, né? Então, essa minha criança, ela tá gritando. E aí, eu não dou um recurso de comunicação alternativa para ela. Você grita junto, ou você, eu acho que ele quer sair daqui, eu acho que ele, né? Você reforça esse comportamento, você está ensinando a criança, olha, pode fazer isso, que eu tô te entendendo dessa forma. Né? Então, você está privando ela de dar uma forma funcional para ela se comunicar. Perfeito, né? Perfeito. E aí que tá. E as famílias têm aceitado bem? Como é que hoje tá essa questão? Porque antigamente não era falado. Hoje você fala, hoje a gente pode falar mais, porque antigamente era muito velado. Como é que é esse processo familiar? Eu acho que hoje, né, com tanta informação que a gente está tendo, então as famílias elas estão mais receptivas, né? Então, lógico, né? Cada família passa lá seu processo de luto, lógico, daquele, né? Do filho ideal, daquilo que se esperava para aquela criança. Mas eu acho que o acesso à informação está muito maior. Isso tem ajudado muitas famílias, né? A gente tem um viés muito perigoso em relação a isso, principalmente, né? Falando aí da questão da comunicação alternativa. Né? Hoje, também a comunicação alternativa cresceu, né? A divulgação dela cresceu, né? Mas a gente precisa sempre ter em mente que ponderar e ter em mente que assim a gente precisa de um profissional da fonoaudiologia para fazer a avaliação, para poder identificar qual o melhor recurso de comunicação para ser usado. Porque hoje, como a gente tem, né, a era da informática, a era, né, tecnológica, então muitas famílias chegam para a gente assim, olha, meu filho tem grande facilidade em usar tablet, em usar celular, então eu acho que a melhor comunicação alternativa para ele é uma comunicação
no tablet, no iPad, né? E a gente precisa entender essa criança, a gente precisa fazer uma avaliação. E pode ser que a gente comece por essa, mas pode ser que a gente comece por uma de baixa tecnologia. Para dar uma base. Para dar uma base. Uma base. Exatamente. Você querer gostar do texto. Exatamente. Então, o acesso muito fácil à informação também acaba gerando esse tipo de problema, né? Então, todo mundo acha que, assim, tem condições de dizer, não, essa aqui é melhor ou essa daqui é pior, né? Então, eu acho que é importante a gente, né, tomar esse cuidado, né? Os profissionais também se posicionarem de uma forma esclarecedora, porque a família também, ela está buscando o melhor. Então, ela vê as informações, lógico, ela leva, olha, eu ouvi dizer, né, tal... Consigo isso. Né? Então, eu estou trazendo aqui para você. Então, conversar com essa família, né? Isso é minha preocupação, porque leva o autista em tantos lugares que ele acaba não evoluindo ou não, eu acho que inibindo. Então, eu acho que tem que ter muita cautela no trabalho que vai fazer ali, porque senão fica muita atividade também por isso. Não é, Candice? Eu acho que tem que tomar esse cuidado de ponderar as coisas, né? Sim, a gente sabe da importância de uma intervenção, né, de uma terapia intensiva, principalmente quando a gente pensa em intervenção precoce. Mas eu costumo dizer que, assim, tudo precisa ser muito bem pensado, né, articulado entre a equipe, entre a família, né, o que priorizar em cada momento ali da criança, né? As intervenções são extremamente importantes, mas hoje também se tem falado muito nos momentos de lazer dessa criança, nos momentos de ócio, isso, né? Isso que preocupa, cara, porque é tanto, muito, eu lembro isso, falei, gente, que hora que essa criança descansa? Que hora que ela fica com ela? Que hora que ela é criança, né? Que hora que ela é criança, entendeu? Isso me preocupa muito. E você dá esse tipo de auxílio? Você ajuda os pais nesse auxílio? Sim. A gente tenta, né, na medida do possível, conversar com os outros profissionais também, pensando, né, nisso tudo. A gente sabe que, lógico, se a gente pensar numa intervenção precoce, as terapias, elas têm que ter ali tem que ser prazerosa para a criança, né? Então, a gente pensa assim, tá, essa criança ela tem uma agenda aí, né, cheia de compromissos de terapias, mas a gente sabe que nessas terapias, então, tem brincadeiras, atividades que são prazerosas para a criança. O que levanta um sinal de alerta, né, em todos os profissionais? Quando a gente começa a perceber que essa criança está muito cansada, quando essa criança começa a chegar muito irritada para a intervenção, então, a gente precisa parar, né, repensar o nosso plano de intervenção, as estratégias que a gente está usando, porque se essa terapia não for legal para a criança, né, uma criança que tem uma agenda tão cheia, né, a gente não vai conseguir atingir objetivo nenhum. Muito obrigado. Então, pais, para vocês pensarem nisso, porque não adianta você querer encher de coisas. E essa é a minha preocupação, é importante. Mas vamos com calma, vamos procurar um profissional, aí o outro profissional vai te levar, entendeu? Vamos devagar, porque senão, ao invés de você estar ajudando a criança ou o profissional, você acaba intervindo de uma forma ruim, né? Então é bom ir com calma, ver como a criança fica, observar. Na verdade, eu acho que é melhor. E aí você fala se eu tô certo, se eu tô errada. Perceber o teu filho. Percebe o teu filho, percebe o teu cliente ali, que quando você olha pra ele de alguma forma vai dar um feedback ali pra você. Né, Carlos? Sim, eu falo que assim, né? As famílias são muito cobradas com você não pode perder tempo, os anos de ouro, você precisa fazer a intervenção. E a gente vê muitas famílias angustiadas quando, por exemplo, a criança às vezes não está bem, né? Está com um resfriado, não está bem, não está disposta. E aí, às vezes, vai para a intervenção mais chorosa, mais manhosa, né? E eu não tô afim de ir naquele dia, cara. Eu tô cansada, eu não tô bem. Ué, tem dia que a gente não tá bem, ué. Por que a criança tem que estar bem todo dia? E aí a gente tem que pensar nisso, assim, né? Às vezes, 15 minutos de uma intervenção bem feita vale mais do que 45, uma hora com a criança que não está bem, né? Então, pensar nisso também, né? Pô, querida, que papo legal. Que papo legal. Você quer deixar algum recado, alguma coisa que a gente não falou
pode comentar da sua clínica, pode falar aí. O que você quer falar mais? Eu queria, Fer, agradecer, né, a oportunidade. Eu acho que é sempre muito importante a gente trazer, disseminar informação. Uhum. Esse olhar para a família, eu acho que é algo que todas as áreas a gente está buscando isso, né? Então, atender essa demanda das famílias, ter um olhar para as famílias, porque essas famílias realmente precisam de suporte. De ajuda, precisam de orientação e a gente também precisa ter o cuidado de como essa informação está chegando, né? O que a gente está passando e o que essa família está recebendo. Porque, às vezes, pessoal, é a tua angústia de querer que teu filho cresça tanto, é a tua angústia e ele não está preparado e ele não... ali para acolher a tua angústia. Então, tem que tomar um pouquinho de cautela, porque senão sufoca muita criança e aí o trabalho não é legal. Então tem que ter, respira fundo, você que é pai, você que é mãe, busca uma terapia também, um psicólogo ali para dar suporte, porque a criança, ela não tem culpa de nada. Ela é o que ela é, assim como eu sou o que eu sou, e devagarzinho as coisas vão acontecendo. Só que no tempo de cada um. Cada autista, cada deficiente, tudo tem um tempo de crescimento de coisas. Não é porque um fala mais rápido, o outro fala mais devagar, não. Cada um tem seu tempo. E a gente tem que parar e pensar o seguinte, que a inclusão, né? Ela precisa começar em casa, ir para a escola, estender por uma vida toda. Isso é inclusão. Só que tudo isso é um processo. Então tem que respirar fundo e ir devagar. Para vocês terem noção, durante eu fiz fisioterapia de estimulação precoce, vários tipos de terapia e ainda faço alguns. Durante 34 anos eu fiz fisioterapia. Depois que eu me cansei, que eu falei, eu estou um pouco cansada de fazer fisioterapia, posso ir para outro lugar? Aí a minha fisioterapeuta deu um aval para fazer outras coisas. Então tudo tem um tempo. Fer, mas demora muito? Não, tudo é no tempo da criança. Foi no meu tempo, então tudo é um processo. A inclusão é um processo contínuo. Com o teu filho, com a tua realidade, com o que você está passando. Isso é o mais importante. A inclusão começa na casa, vai para a escola e se estende por toda uma vida junto com os profissionais. Tô errada, Aline? Não, tá certíssima, complementar Fer. Tá certíssima. Tá. Tá certíssima, é isso mesmo. E a gente precisa lutar, né, diariamente, é uma luta diária de todos nós, né? Eu acho que ainda temos um longo caminho para percorrer, mas a gente já pode olhar para trás e ver que a gente já fez bastante coisa também, né? Então, isso é muito importante. Amor, obrigado por tudo. Obrigada. Fala onde fica a tua clínica, fala da tua clínica aí. Eu vou convidar o pessoal a conhecer o Instagram da clínica, né? A clínica fica aqui pertinho, aqui em São José do Rio Preto, né? Aqui próximo à Avenida Badiba City. O Instagram é clínica.estimular. Tem o meu Instagram também, Cândice Fono, que eu também tenho bastante informação. E eu também tenho um canal no YouTube, onde eu falo de dicas. Eu tenho também. Olha só! Não sabia disso! Olha esse canal, então! Tem um canal, Cândice Fono, onde eu falo sobre comunicação alternativa, sobre autismo, dou dicas para os profissionais e para as famílias também. Que legal! Olha, ela tá antenada, eu não sabia disso. No canal eu não sabia. Ai, que legal. E no Instagram eu acho que eu conheço ainda. Que bom que já tem. Então. Fico feliz. Procure essa profissional, que ela é maravilhosa. Eu conheço ela e eu assino embaixo. A gente se conhece, ó. Faz o quê? Desde 2011 que eu conheço ela. Verdade. Faz muito mais de 10 anos aí. Isso aí. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Dá um like no canal, compartilhe com seus amigos, porque inclusão é a questão. Quem quiser a minha palestra de inclusão, levar a Cândice, para falar sobre tudo isso, é só deixar lá no meu Instagram, inclusão é essa questão, ou aqui embaixo no YouTube,
que a gente atende você, tá bom? Obrigado por tudo. Eu queria agradecer também ao pessoal do Rio Grande do Sul pela força que vocês estão me dando, pessoal de São Paulo, pelo engajamento. Por causa de vocês, esse podcast está sendo alcançado por mais e mais pessoas. Valeu, obrigado, um grande beijo, até o próximo episódio.